é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Oséias 4:6. O povo sofre por falta de entendimento. Nós precisamos estar com nossos ouvidos bem atentos para ouvir a palavra. O que liberta o homem é a palavra. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, capítulo 9, que é o tema dessa reunião. O tema dessa reunião é Isaías, capítulo 9, no versículo 4. E nós precisamos, preste bem atenção. Você pode entrar e sair do mesmo jeito, ou você pode sair daqui e mudar toda a história da sua vida. Não é que Jesus, às vezes tem pessoas que falam assim, Jesus vai escrever uma nova história. Você já falou isso, não já? Sim ou não? Já falou ou não já, igreja? Deus vai escrever uma nova história. Já falou? Pois é, só que a sua história já está escrita. A sua história, fala minha história, já foi escrita. E determinada pelo Senhor. Se você não está vivendo a história que Deus escreveu na sua vida, então é sinal que você está fora da palavra. Não é que você está no pecado, no erro, no adultério, na prostituição, nada disso. É falta do quê? Entendimento. O povo sofre porque falta para ele o entendimento. Mas quando você abre o coração e compreende a palavra do Senhor, a sua vida vai o quê? Mudar. Você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já declarou que é seu por direito. Você tem um sobrenome do seu pai ou da sua mãe, alguém da sua família, né? Um tem o sobrenome do pai, outro tem o sobrenome do pai e da mãe. Mas tem um sobrenome, não tem? Quando fala, vamos dizer que seu pai é Silvio, João da Silva. Aí fala de quem que é esse sobrenome? Do meu pai, não é assim? Ou Almeida, ou Souza, ou Martins, ou Gonçalves, sei lá o que, sobrenome. Aí você vai identificar, não, esse aqui é o sobrenome do meu pai. Sim ou não? Com aquele sobrenome que tem já registrado na sua certidão de nascimento, te dá direito do quê? Se caso o seu pai tem alguma coisa, nem que for uma casa para dividir, se dá o direito do quê? De você herdar, isso, eu posso ser inteligente, de herdar aquilo que ele deixou de herança para você, sim ou não? Ou você vai dizer, não, eu não quero herdar nada. Não, você quer, você precisa. Todos querem herdar alguma coisa. Quem quer herdar? Menos a dívida. Mas se for coisa para vender, para desfrutar, todo mundo quer. Porque você tem o sobrenome do seu pai. Agora, você tem o sobrenome de quem? O Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso que já fez na sua vida muito mais. Mas o problema é que você não apropriou dessa herança. Você simplesmente precisa pagar penitência, né? Subir de joelho. Não precisa nada disso. O que você precisa é apropriar da palavra que é sua por Deus. E nós vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 9. Eu não vou demorar, só vou ser bem breve. Esse capítulo 9, aqui fala de quem? Da vinda de Cristo. Eu não sei se vocês já leram esse capítulo 9. Esse capítulo 9, ele diz assim, vamos lá. Por que tu quebraste o quê? Não, vamos no versículo 1, para a gente poder entender. Vamos lá, pega no primeiro aí. Mas para a terra que estava o quê? Aflita, não aqui, a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia e dos gentios. Versículo 2 que eu quero começar. O povo que andava em trevas, viu o quê? Grande. E o que mais? E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes o quê? A luz. Igreja, olha o que diz o versículo 2. O povo que andava em trevas. O que ele viu agora? A luz. Quem é essa luz? Quem é essa luz?
Jesus, a palavra. O verbo, João 1,4 diz lá, que ele é o quê? A luz do mundo. Vamos, João 1,4 diz, vamos lá. A vida estava nele e a vida era o quê? A luz dos homens. Quando Isaías, desculpa, ele começou aqui a profetizar, ele começou o quê? A anunciar a vinda de Cristo. Ele estava dizendo, olha, Maria, Fernanda, Juliana, vocês que andavam em trevas, agora, volta lá no versículo 2, Isaías 9:2, agora vocês vão ver o quê? A luz. Eu e você, igreja, se você pegar um estudo sobre trevas, eu e você, presta atenção, olha aqui para mim. Às vezes, nós achamos que quem está em trevas é aquela pessoa que está no mundo, né? Não aceitou a Cristo, que bebe, fuma, prostitui. Não. Se eu estou pregando aqui no altar da igreja, mas eu não vivo a palavra, eu estou em trevas. Então, tome cuidado, porque não é o fato de eu ser pastora ou alguém ministro de louvor, obreiro, membro da igreja, 30 anos de ministério, mas vive em trevas. Por quê? Porque não pratica a palavra do Senhor. Pode ser pastor, ministro, obreiro, membro, pode ser lá o raio que os parta. Se não pratica a palavra, as trevas, ela deixa a pessoa o quê? Sem o entendimento. Preste atenção. Afastado de quem? De Deus. Quantas pessoas estão vivendo em trevas? Pastor, obreiros, membros, missionários, diáconos, cooperadores, que estão dentro da igreja. Nós não vamos falar daquele povo que está lá fora. Vou falar de pessoas que confessaram Cristo como Senhor, mas ainda estão em trevas. Não nasceram de novo. Ainda continua na mentira, no engano, continua fazendo coisas que desagradam o Senhor. Então, essa pessoa está o quê? Afastada de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque aí ele está dizendo, o povo que andava. Agora nós não podemos andar mais. Por quê? Porque agora nós conhecemos a luz, que é a palavra. Então ele está dizendo, o povo que andava em trevas. Pastora, eu venho na igreja, mas eu vivo chateado com fulano, estou magoado com ciclano, guardei mágoa, eu não perdoo, eu estou em trevas. Será que eu e você andamos no quê? Na luz? Em trevas também. Porque ele está dizendo, o povo que andava em trevas, viu o quê? A grande luz, que é quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus, palavra. Recebi a palavra. Aquilo que estava o quê? Em trevas, agora nasceu o quê? Fala o entendimento. Quando fala luz, está falando do entendimento da palavra. Quando nós estamos sem entendimento, nós estamos em trevas. Então, ele está dizendo, olha, agora você já viu a luz. Essa luz é o quê? Palavra. Agora eu preciso o quê? Andar nessa luz. Eu preciso praticar a palavra do Senhor. Aí, vamos lá, continuando no versículo 2. Vamos lá, versículo 2. Diz mais o que, igreja? E aos que viviam o quê? Vamos lá, na região da sombra da morte. Resplandeceu-lhes o quê? A luz. Aquela pessoa que não tinha mais esperança nenhuma. Pastor, eu não tinha mais esperança de vida. Eu não tinha mais motivação para me viver, para me conquistar, para me trabalhar. Eu simplesmente agora, eu desejava ser um empresário, eu desejava casar, ter uma família, eu desejava gerar filhos, mas agora eu desisti de tudo. Então, ele está dizendo, você que se encontrava no vale da sombra da morte, olha lá, na região da sombra da morte, resplandeceu o quê? A luz. E essa luz é o quê? A palavra. A palavra que traz o quê? Libertação. A palavra que nos leva a viver a vida que Jesus conquistou para nós. E aí no versículo 4, versículo 3, vamos no versículo 3.
Tu, Senhor, tens o quê? Multiplicado este povo. Aqui tem teólogo que fala multiplicação. Discípulo, você tem discipulado as pessoas? Você tem pregado para as pessoas, para levar a pessoa até Cristo, entendeu? Às vezes a pessoa acha que só ela pregar para a pessoa, mas ela não cuidou, ela não. Não, você precisa levar ela a Cristo, a confessar, andar em novidade. Mas vamos lá. Aí ele diz aqui, multiplicado este povo, aumentaste a sua o quê? Alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegraram no tempo quê? Da colheita. E como que, igreja? Vamos lá? Quando você, quem fica feliz aqui de ganhar um bom dinheiro? Eu, pastora, todos nós ficamos felizes. Não tem ninguém que não fique feliz. Fala, olha, se tem um dinheiro para me ganhar, se me receber, a gente se alegra. Mas nós não vamos falar de almas, nós vamos falar de vida, de finança, de paz, de prosperidade no lar. Igreja, nós temos que desfrutar dessa alegria, dessa colheita que o Senhor fala para nós. Quantos cristãos andam tristes? Quantos cristãos andam abatidos? Eu falei ontem com o meu esposo, eu disse para ele, falei, meu bem, graças a Deus, falei para ele e para minha filha, falei, graças a Deus que eu tenho sempre pregado, o dia mal vai chegar. Eu prego para vocês, né? Mas eu também tenho que viver. Só que, graças a Deus, a palavra trouxe alegria no meu coração, trouxe esperança no meu coração. Sabe por que você às vezes não tem esperança? Sabe por que às vezes você não tem alegria? Porque você não guarda a luz da palavra no seu coração. Sabe por que muitos cristãos não têm essa alegria da colheita? Não é que você vai dizer, pastora, mas como que eu vou colher? Se as coisas para mim estão difíceis, minha vida não anda. Não, meu irmão, minha irmã, é porque você já tem a certeza que a palavra está no seu coração e você já anda por fé e não por vista. Você vai se exaltar com o quê? Olha, quando reparte o quê? Os despojos. Você sabe o que é despojo? É quando o povo ia para a guerra e chegava lá, recolhia tudo que estava lá do inimigo e levava de volta. Igreja, você precisa saquear o inferno. Você precisa tirar da mão do diabo tudo que Jesus já conquistou para você. Às vezes você já perdeu casa, perdeu carro, perdeu família, perdeu, às vezes, um emprego bom, você perdeu a alegria, você perdeu a saúde. Você precisa ter essa colheita de novo. Porque Cristo já foi naquela cruz do Calvário e declarou para você, a obra já foi feita. Então agora você tem que o quê? Desfrutar dessa obra. Vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, Mateus 4, 13. O Senhor nos ensina, e você precisa pedir. Você precisa colocar essa palavra no seu coração. Você precisa dizer, Senhor, me ajuda a viver a tua palavra. O Senhor já veio. Jesus já nos libertou. Jesus já nos curou. Jesus já restaurou sua casa, sua família. Você não pode dizer, Senhor, restaura a minha casa. Não, Senhor, eu tomo posse da restauração. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse da minha prosperidade. Só que o que a gente fica fazendo? Pedindo algo que já é nosso por direito. Quando você recebe algo, Ney, o que você vai fazer? Vou perguntar se isso aqui é meu mesmo, mas não está no seu nome. Você não recebeu, então agora você tem que fazer o quê? Apropriar. Vamos lá, Mateus capítulo 4, no versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Diz o que na sua Bíblia, 4:13, diz o quê? E deixando Nazaré, foi morar onde? Cafarnaum, situada à beira do mar, na região do Zebulão de Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Olha aí Jesus cumprindo, Juliana. O que ele veio fazer? O que ele veio fazer? Ele veio dar luz para a nossa vida que estava em trevas. Ele veio nos tirar do império, da mão de Satanás. Por que você quer voltar para a mão dele? O que nos leva a voltar para a mão do diabo? A falta de entendimento. Coloca aí, 2 Coríntios 4:4. A falta de entendimento leva o diabo o quê? Manipular você com as mentiras dele.
Olha lá, nos quais o Deus desse século, deste mundo, cegou o quê? O entendimento do descrente. Quem que é o descrente? Aqueles que não creem na palavra. Aqueles que não vivem conforme a palavra, mas vivem conforme o inimigo dita o quê? A regra. Por exemplo, se a pessoa ela tem problema de prostituição, ninguém gosta de falar disso, né? Gosta ou não gosta? Ninguém gosta. Todo mundo quer palavra que vem massagear a ego. Mas eu já falei para vocês. Vive lá na prostituição, na mentira, no engano, né? Ai, que Deus falou comigo, para. Você tem certeza? Igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu e você não aceitar a palavra, até as nossas orações serão em vão. Não vai ter resposta. Por quê? Porque a palavra não está habitando no nosso coração. Porque quem vai fazer o milagre é Jesus, não é eu. É a palavra. Por isso que o nosso coração, a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O que eu guardo? Eu guardo com a palavra. Então, quando eu não guardo, o que acontece? O inimigo prevalece. Ele vai me afastar do Senhor. Então, eu preciso que trazer essa luz que é Cristo dentro de mim. Eu preciso viver conforme a palavra. João 8, 12. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 12. Depois nós vamos voltar aqui. O povo que viveu em treva, viu grande luz, o que viveu na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Nem vou voltar mais, que é o versículo 16, fala do que Isaías. Então, se cumpriu. O nosso Redentor já se levantou. E ele está o quê? Ele está intercedendo por nós. João 8,12 diz o que na sua Bíblia aí? Quem encontrou, diga amém. 12 diz o que na sua Bíblia, na minha, na nossa? De novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou. Para aí um pouquinho. O que é a luz do mundo? O que é a luz do mundo? A palavra revelada. Tá? Eu posso conhecer a letra, mas se eu não tenho a revelação da palavra, eu estou em trevas. Então, a palavra ela tem que ser revelada no meu coração. O que é revelação? Entendimento. Quando fala de revelação, está falando de você entender. Peraí, mas a palavra diz isso. Então, é isso. Eu não estou entendendo nada. Então, você precisa buscar o entendimento da palavra. Então, quando ele diz, vamos lá, eu sou a luz do mundo, olha só, quem me segue não andará sem trevas. Não andará sem o quê? Entendimento. Peraí, isso que eu estou fazendo desagrada a Deus? Isso que eu estou fazendo é pecado? Então eu tenho que fazer o quê? Abandonar, deixar. Porque se eu continuo fazendo, eu estou em trevas. Tem muitos cristãos que têm enganado muitos pastores, ministros, obreiros, membros de igreja, diácono, cooperadores, missionários aí que estão enganados. Pratica o erro, pratica o pecado. Não estou falando só pecado de prostituição, de adultério, dessas coisas, não. De mágoa, de ressentimento, de orgulho, de soberba. Quantos estão aí num orgulho, numa soberba, numa arrogância, e está achando que está com Deus, e está separado, está andando em trevas. Ele está dizendo, quem anda na luz, olha lá, quem anda na luz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará o quê? Em trevas. Pelo contrário, o que vai acontecer? Terá a luz da vida. João 10, parte B do versículo, que diz o quê? A vida e a vida com abundância. Hoje você vê porque tem pessoas que estão dentro da igreja sofrendo, tem cristão depressivo, cristão com crise de ansiedade, cristão desanimado, cansado, sem força, porque está faltando o que é a luz da palavra, o entendimento da palavra, você saber quem você é em Cristo, você saber que Jesus já conquistou a cura, a libertação, a restauração para a sua vida. Eu preciso disso. Agora coloca aí, Jamil, Isaías 9, 4. Aí vamos lá, agora nós vamos falar do versículo.
Já falei mais de meia hora e falei no versículo. Mas tá, tudo é ensinamento. Tá bonita, Tânia, né? Olha lá. Por que tu quebraste o quê? Por que tu quebraste o quê, igreja? O jugo. O que jugo representa? Simboliza na Bíblia. O que o jugo representa? Mateus 11, 28. Vamos lá, Mateus 11, 28. Não vou abrir na minha Bíblia, não. Deixa eu... Mateus 11, 28 diz o quê? Venha a mim todos que estão, o quê? Cansados. Quanta gente está cansada? Quanta gente está desanimada? Não tem força para orar, não tem força para fazer um jejum, não tem força para vir nos cultos, não tem força para levantar de madrugada para fazer um propósito com Deus. Olha lá. Porque tu quebraste o que eu jugo que pesava sobre. O que é esse jugo? Escravidão. Agora volta lá, Mateus 11, 28. Vamos lá. Venha a mim todos vós que estão aqui cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aonde que eu encontro alívio para minha alma, para o meu corpo? Na palavra. Fala na. É na palavra que você encontra refrigério para a sua alma. Ele quer te aliviar, meu irmão. Jesus quer tirar de você esse fardo que você tem carregado, que não é mais seu, é dele. Ele quer tirar esse jugo pesado, o jugo da escravidão, onde o diabo oprime, onde o diabo coloca você, às vezes, para baixo, desanimado, cansado, sem força para orar, para clamar, para buscar, para interceder, dizer, Senhor, eu preciso me libertar de todas as cadeias, os grilhões, as portas de bronze que me aprisionam. Às vezes você é bem próspero financeiramente, você tem um bom salário, você vive bem, mas o seu pensamento é um jogo sobre essa vida. Eu não consigo, eu não vou dar conta, as coisas para mim não dão certo. Igreja, eu já vivi subjugada pelo inimigo. Eu vivi uma época da minha vida, do meu ministério, que eu tinha vergonha de falar que eu era pastora. Por quê? Porque as pessoas criticavam a mulher, falavam que mulher era só para esquentar a barriga no fogão e esfriar, não sei lá, refrigerar, não sei lá no tanque. E aí eu tinha vergonha. Aí um dia encontrei o pastor Enéas, da Assembleia de Deus. Aquele homem, eu conheci aquele homem. Quem falou que eu conseguia falar para ele que eu era pastora? Que eu era pregadora do evangelho? Eu falava que eu era da Igreja da Graça, mas eu não tinha coragem, porque eu tinha medo. Eu vivia subjugado. Isso aí está servindo para você, mulher, que às vezes você tem ministério, tem um chamado, mas você deixa o inimigo te subjugar com pensamento, dizendo que você não vai conseguir. Às vezes é um trabalho, você acha que você não vai dar conta de realizar aquele trabalho, aquela obra. Às vezes o Senhor está chamando você para o ministério, para você ser uma pastora, ser um obreiro, e você está aí com medo. E Deus está dizendo, eu já quebrei esse jugo, já despedacei essas correntes, esses grilhões. Às vezes você casou, não deu certo, e agora você fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Vai! Porque Jesus já te libertou, você é livre. As cadeias já foram quebradas, os grilhões já foram despedaçados. Foi para isso que ele veio, para desfazer as obras das trevas. Mas você e eu, muitos ficam aí presos a sentimento. Aí o pastor Oséias vai na minha casa, que nós tínhamos um culto de culto da família, lá em casa. E ele falou, eu posso ir lá? Falei, pode. Aí vai lá o pastor Enéas, né, Zé? Enéas. Chega lá, pastor da Assembleia de Deus, um homem de Deus. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, Jesus? Era bem novinha, até ainda, né? Não tinha muito entendimento. Eu falei, Jesus, e agora? E aí ele descobriu que eu que pregava, era eu para a pastora. E aonde ele me encontrava, ele falava, graça e paz, pastora. Um homem, olha como que Deus trabalha, um homem da igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja que não tem pastor, hoje já tem, mas naquela época não tinha, mulher ia pregar, e aí Deus levanta ele para me chamar do quê? De pastora. Dizendo, eu quebrei seu jugo. Esses pensamentos, às vezes financeiramente você está bem, mas o seu pensamento, você acha incapaz, você fala que você não vai conseguir sair dessa, sai. Ele está dizendo, eu vim para te libertar, para quebrar todos os jugos do inferno na sua vida. Foi para a liberdade, volta lá, Isaías 9:4, que diz o quê? Vamos lá.
porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. E o que mais? E a vara-lhe o quê? Que lhe feria os ombros. Igreja, quantos de vocês já foram açoitados pelo diabo? Quantos de vocês já foram feridos pelo maligno? Quantos de vocês já foram humilhados? Às vezes você não tem o que comer dentro de casa, o que vestir. Às vezes você não tinha condição de pagar uma energia, uma conta de água, e você foi humilhado. E Deus está dizendo, olha, eu já quebrei a vara que fere os seus ombros. Eu já despedacei, olha lá, o cérebro dos seus opressores, aquele que vinha te oprimir, aquele que vinha te massacrar, aquele que vinha humilhar você, às vezes até marido. Até marido que humilha. Você não pode brigar, você vai para a oração, para Jesus, você já me libertou. Eu não vivo mais debaixo de jugo de marido, não. Você não vai separar dele, não vai assinar divórcio. Mas você vai orar em cima daquilo que a palavra está dizendo. Como no dia o quê? Da vitória, olha lá, sobre o quê? Os midianitas está dizendo, assim como eu dei vitória para o meu povo, diante dos medianitas. Josué, Juízes, né? Juízes 6 fala sobre essa vitória. O Senhor já deu a vitória para você. Qual é a área da sua vida que você não está vencendo? Qual é a área da sua vida que você não está? Porque você não vive o que a palavra diz. Quando você apropriar desta palavra, você vai ver o que Deus vai fazer no seu vida. Eu falava esses dias para os obreiros, falei, olha, vocês têm que viver do melhor, comer do melhor dessa terra. Porque Cristo já pagou o preço. Para a gente finalizar e orar. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. E nós já vamos orar. Eu quero orar com vocês. Você é livre. Livre do passado, livre da miséria, livre da doença. Às vezes eu falo em casa. Ainda bem que do lado de cá é um terreno baldio, ninguém vai me ouvir. É graças a Deus. Mas eu falo lá, falo, diabo, você não tem vergonha não. Estou livre. Cristo já me libertou, eu tenho a marca de Cristo. Fala sempre isso. Eu tenho a marca de Cristo. E viva a igreja. Nós somos uma igreja triunfante. Você é uma igreja triunfante. Você tem que declarar isso todos os dias. Porque Cristo já te libertou. Cristo já te libertou. Encontraram? Vamos ler aí o que está escrito aí? Aquele que o quê? O diabo. Porque o diabo vive pecando desde o quê? Do princípio. Para isso que se manifestou quem? Para Jesus. A palavra. Para quê? Para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras de quem? Fala, ó, Jesus já manifestou na minha vida. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Tira aí essa força aí que tem dentro de você. Fala, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou na minha vida, para desfazer todas as obras do diabo. Fala, doença, miséria, fracasso, desemprego, dívida. Fala, não tenho mais, porque Cristo já me libertou. E fala, verdadeiramente, eu sou livre. Fala, eu sou livre. No nome de Jesus. Fica de pé e nós vamos orar agora. Não precisa falar muita coisa. Igreja, quando João fala que aquele que vive pecando, ele está falando sobre santidade. Nós não podemos pecar. Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas se você tem uma vida santa, uma vida reta, pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo quando acordar. Vai ter surpresa. Amém? Amém? Então vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem uma dor de cabeça com hora marcada. Eu não sei se você tem um problema na sua coluna. Eu não sei se você está com a sua junta inflamada. Eu não sei se você está com problema financeiro.
Eu não sei se você tem um cisto, um mioma, um caroço. Não sei se você está com sua diabetes aí, que não é sua, é do diabo, descontrolada. Você não consegue mais controlar. A sua pressão, você não consegue mais controlar. Às vezes é um pensamento que você vive lutando contra ele. Você pode pôr a mão sobre a tua cabeça e você vai declarar que todas as cadeias, todos os grilhões, todas as portas de bronze, todos os ferrolhos, Jesus já veio, meu irmão. Jesus já veio, minha irmã. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Isaías profetizou, Isaías declarou que ele viria trazer a luz para quem estava em trevas. Eu e você um dia estava em trevas, mas agora nós temos a luz, nós temos a palavra, nós temos a revelação da palavra. Então é hora de você orar, é hora de você dizer: chega, eu não aceito mais, o Senhor Jesus já me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Eu sou livre das cadeias, eu sou livre dos grilhões,